Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo explicativo para as pessoas que não entendem ainda sobre desencarne, né? O desencarne, na verdade, na visão de Allan Kardec, ele nada mais é do que uma doutrina. Ele não é uma religião, né? Onde possamos cultuar, enfim. Então, na visão espírita, né, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês entenderem mais ou menos como acontece o desencarne, né? Lembrando, pessoal, que isso fica registrado em todas as nossas vidas passadas, né? O desencarne, na verdade, nada mais é quando a alma se desprende do corpo, né? Então, com esse desprendimento do corpo, a alma vai embora e o corpo fica, né? E existem registros, né, que existe no espírito que mostram a conduta de cada um. O que isso significa? Isso significa que todo espírito tem um registro de como viveu, o que fez aqui na Terra, tudo que foi passado, tudo que aconteceu. Esses registros, eles, na verdade, são coisas que o espírito fez em terra, né? Que fica evidente para as próximas outras vidas. Isso é um sinal de que todo o espírito que teve uma conduta correta, todo espírito que teve uma conduta ruim aqui na Terra, fica guardado para as próximas vidas e guardado nas vidas passadas, né? Então, o espírito, ele na verdade seleciona lembranças e laços que ficam no espírito da pessoa, tá? Então, lembrando, pessoal, o desprendimento, ele acontece de acordo com o grau de evolução do espírito. Quanto mais o espírito for evoluindo, esse espírito ele chega num patamar onde esse espírito ele evolui de tal forma que ele não consegue mais viver aquelas vivências que ele já viveu, né? Quando a gente comenta sobre pessoas que fizeram condutas erradas, né? Ou se arrependeram por aquele ato, por aquilo que fez, existe, na verdade, uma lembrança, né? Que fica guardada no espírito da pessoa. E aquela pessoa, ela entende que aquilo dali foi errado, ela evolui de tal forma e não faz mais aquele tipo de ato, né? De ação, né? E o semelhante, ele atrai o semelhante, né? Isso significa que eu conheci a fulana de tal, ela tem semelhanças comigo, né? Ela tem coisas em comuns, né? Que fez a gente se unir. Então isso existe porque as pessoas elas têm vínculos umas com as outras através da afinidade, né? Então, a afinidade, quando ela acontece, existe o elo entre uma pessoa e a outra. E isso se encaixa, tá? Outro ponto importante. As pessoas que desencarnam, elas, na verdade, elas têm missões juntas uma com as outras, né? Existe também as situações de desencarne coletivo, onde existe quando a pessoa ela se encontra com a outra para desencarnar junto com aquela pessoa. Porque às vezes o histórico de vida foi parecido, talvez elas têm missão para desencarnar na mesma data, no mesmo momento, né? Por questões assinadas lá no astral antes de vir para a Terra. Então isso acontece quando a pessoa ela vai desencarnar com a outra, porque elas cumpriram isso, elas na verdade prometeram isso uma para outra, né? E isso acontece também. E quando a gente vai desencarnar, lá é a nossa verdadeira pátria, né? Quando a gente deixa o nosso corpo físico e o nosso espírito vai embora, seguir em frente, né? Em outra evolução, tá? Então, pessoal, evoluir é uma decisão. Não adianta você querer
ter um grau evolutivo se você não se esforçar. Uma pessoa ela pode ter uma conduta muito correta, mas ela, por não se sentir preparada, ela tem medos, ela tem bloqueios, ela tem inseguranças na qual não deixam ela seguir em frente. Então, pessoal, é muito complexo esse assunto, mas é um assunto só para vocês entenderem como é que funciona o desencarne na visão espírita, tá? E as pessoas que desencarnam, por exemplo, em hospitais, essas pessoas elas ficam com aquela alma presa ali naqueles hospitais. Por isso que o hospital não é um local muito bom. Por isso que todo médico fala, a solução de um problema é tirar aquela pessoa do hospital. Porque o hospital ele não é que tem uma energia ruim, mas muitas almas que desencarnam ficam presas ali, né? Tentando ter um grau de evolução e não consegue porque o corpo ficou ali em até determinado momento. Então, as pessoas, na verdade, elas têm missões espirituais juntas, uma com as outras. Então, quando o desencarne ele acontece por até um determinado momento. Ah, eu cumpri desencarnar com essa pessoa por conta disso, daquilo. Então, isso aí dá uma abertura maior para que aquela pessoa desencarnasse naquela hora, naquele momento, junto com a fulaninha de tal. Então, elas fizeram um acordo, prometeram uma para outra para desencarnarem juntas. Então, isso acontece muito também. E a nossa verdadeira pátria, ela na verdade é quando a gente volta pro plano da onde a gente veio, né? Então, pessoal, querer evoluir é uma decisão. Você pode ser muito bem independente em vários sentidos da sua vida, né? Independente que eu digo emocionalmente, intelectualmente, já ter uma decisão própria, já ter uma decisão definida, uma missão de vida definida. Mas existe também as coisas que a gente prometeu lá em cima, né? Lá em cima que eu digo na nossa verdadeira pátria, né? De cumprir aqui na Terra. Então nós assinamos um contrato de chegar a tal hora e ir embora a tal hora, tá? Então só um aviso, um vídeo explicativo para explicar para vocês que a visão espírita, ela na verdade não é o desencarne na visão de Allan Kardec, ele não é uma religião, tá? Ele é uma doutrina. Então, para muitos que estudam sobre Allan Kardec, mesa branca, enfim, espiritismo no geral, vai entender o que eu falei aqui, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus.